A Copa do Mundo acabou. E se você é uma pessoa que tem uma TV com acesso à internet, provavelmente você assistiu aí pela Cazé TV. E também muito provavelmente você deve ter se esbarrado com propagandas massivas de bets, pelo menos ali no início dos primeiros jogos. Teve denúncias de jornalistas, deputados, emissoras de peso posicionando contra. E é claro, teve muita hipocrisia de pessoas apontando o erro da Cazé TV, sendo que elas próprias estariam ali envolvidas, meio que de forma indireta na divulgação das bets. Mas aí vem uma pergunta. O problema está nas pessoas que apostam ou nas pessoas que divulgam, já que cada um tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser da sua vida. A publicidade influencia as escolhas. Existe uma ideia muito comum sempre que surge uma discussão sobre apostas esportivas. A de que ninguém obriga uma pessoa a apostar. Sob essa lógica, a responsabilidade seria exclusivamente individual. Essa afirmação parece fazer sentido à primeira vista, mas ela deixa uma pergunta de lado. Até que ponto as nossas escolhas são realmente independentes do ambiente que vivemos? É claro que seria exagero afirmar que a publicidade controla completamente as nossas decisões. Da mesma forma, seria ingenuidade acreditar que bilhões de reais são investidos em propagandas todos os anos, sem produzir qualquer efeito sobre o comportamento humano. Entre esses dois extremos existe uma realidade. A publicidade não costuma criar desejos do zero, mas pode direcionar a atenção, aumentar a familiaridade com uma ideia e elevar significativamente a probabilidade de uma decisão acontecer. Pense em uma situação comum. Você pesquisa um tênis no Mercado Livre, fecha o aplicativo e segue o dia normalmente. Poucas horas depois, aquele mesmo produto aparece em um anúncio no YouTube. Mais tarde, surge no Instagram. No dia seguinte, aparece novamente. E enquanto você navega, aparece em outro site. Em nenhum momento alguém obrigou você a comprar aquele tênis. Ainda assim, a repetição faz com que aquele produto permaneça ocupando espaço na sua memória. Quando finalmente decidiu comprar um tênis, existe uma chance maior de lembrar justamente daquele que foi exibido diversas vezes. Ou talvez você nem quisesse comprar, mas só pelo fato daquele produto ter aparecido diversas vezes, despertou em si o desejo. Isso não acontece por acaso. A publicidade moderna deixou de depender apenas da criatividade de um comercial. Hoje ela utiliza enormes quantidades de dados para identificar interesses, hábitos e momentos mais favoráveis para apresentar uma mensagem. Em vez de mostrar o mesmo anúncio para milhões de pessoas indiscriminadamente, as plataformas digitais tentam exibir a propaganda para a pessoa certa, no momento em que ela possui a maior probabilidade de prestar atenção ou realizar uma compra. Esse mecanismo conversa diretamente com o fenômeno conhecido como o efeito da mera exposição. Por sermos expostos repetidamente a um estímulo, tendemos a desenvolver maior familiaridade e desejo. Isso não significa que passaremos automaticamente a gostar do produto ou comprá-lo, mas significa que ele se torna mentalmente mais acessível quando precisamos tomar uma decisão. O próprio mercado funciona uma espécie de experimento permanente. Empresas continuam investindo porque, no longo prazo, esse investimento produz retorno financeiro. Mas existe uma diferença fundamental entre aumentar a probabilidade de um comportamento e determinar esse comportamento. A propaganda pode tornar uma decisão mais provável. Ela não elimina completamente a capacidade de escolha do indivíduo. Essa distinção é importante porque impede duas conclusões igualmente equivocadas: a de que somos completamente manipulados e a de que somos totalmente imunes à influência do ambiente. Essa discussão fica ainda mais interessante quando observamos outros países. Nos Estados Unidos, onde as apostas esportivas passaram por uma rápida expansão após mudanças legais em diversos estados, a publicidade também cresceu de forma intensa. Ao mesmo tempo, esse crescimento provocou um debate público sobre seus limites. Estados, ligas esportivas, universidades e órgãos reguladores passaram a discutir restrições à propaganda dirigida a públicos vulneráveis, transparência sobre riscos e regras para evitar mensagens que associem apostas ao enriquecimento fácil. Ou seja, mesmo em uma das maiores economias do mundo, o debate gira em torno de quanto essa influência existe e quais limites ela deve ter. Isso revela um ponto importante: o problema das apostas não pode ser reduzido apenas à existência dos anúncios, mas também não pode ser explicado ignorando completamente o efeito deles sobre o comportamento humano. A publicidade influencia decisões. As evidências acumuladas em psicologia, economia comportamental e marketing apontam a nossa direção. A questão que permanece em aberto é outra. Se sabemos que ela influencia, qual é a responsabilidade de quem permite que esse mercado funcione? Arrecada impostos sobre ele e, ao mesmo tempo, critica a forma como ele é divulgado. É justamente aí que a discussão deixa de envolver apenas empresas de apostas e emissoras de televisão e passa, inevitavelmente, pelo próprio Estado. O mesmo Estado é o responsável por regulamentar e fiscalizar esse mercado. O governo não está nem aí para você. Se a publicidade realmente influencia o comportamento das pessoas, e se políticos, autoridades e órgãos públicos demonstram tanta preocupação com os impactos das apostas esportivas, por que esse mercado continua existindo e crescendo?
Essa pergunta ganhou ainda mais força quando a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça, abriu uma investigação para apurar se a Cazé TV ultrapassou os limites da publicidade responsável durante as transmissões da Copa do Mundo. O foco da investigação não era simplesmente o fato de haver anúncios de casas de apostas. A discussão passou a ser formada como eles eram apresentados, principalmente quando comentaristas e narradores sugeriam apostas durante o próprio andamento das partidas, aproveitando a emoção do momento. A legislação brasileira proíbe justamente mensagens que incentivem as apostas impulsivas, transmitam a ideia de ganho fácil ou reduzam os riscos envolvidos. À primeira vista, isso parece transmitir uma mensagem clara, ou seja, o governo estaria ali tentando combater os excessos das bets, mas basta olhar alguns anos para trás e perceber que a história é bem mais complexa. Durante muito tempo, milhões de brasileiros já apostavam pela internet. A diferença é que boa parte dessas empresas operava a partir do exterior. O dinheiro saía do país e praticamente não gerava arrecadação. Foi justamente esse cenário que levou o próprio governo federal a defender a regulamentação das apostas. A lógica apresentada era relativamente simples. Se as apostas já aconteciam em larga escala, seria mais eficiente criar regras, exigir licenças, fiscalizar as empresas e arrecadar impostos do que simplesmente fingir que aquele mercado não existia. Isso culminou na aprovação da lei que estabeleceu as bases para a regulamentação das apostas esportivas no Brasil. Isso significa que o governo criou o problema? Não necessariamente. As apostas online já eram uma realidade antes da regulamentação. O argumento utilizado pelo Poder Executivo e pelos parlamentares favoráveis à medida foi justamente o de trazer uma atividade que já existia para dentro de um ambiente regulado, sujeito à tributação e à fiscalização, mas esse fato gera um conflito difícil de ignorar. O mesmo Estado que arrecada com esse mercado também precisa proteger os consumidores dos riscos que ele produz. Ou seja, basicamente o governo aprovou a lei que possibilitasse o funcionamento de casas de apostas online, mas ele simplesmente não estabeleceu ali os limites. Governos frequentemente regulam atividades que apresentam riscos sociais relevantes. O consumo de álcool, cigarros e jogos de azar já foi tratado de maneiras semelhantes em diferentes países. Em todos esses casos, existe uma tensão permanente entre liberdade individual, arrecadação tributária, atividade econômica e proteção da saúde pública. No caso brasileiro, essa tensão se torna ainda mais delicada quando observamos o contexto social em que as apostas foram regulamentadas. Segundo levantamentos recentes, o Brasil convive com dezenas de milhões de pessoas inadimplentes. Isso significa que uma parcela expressiva da população já enfrenta dificuldades para honrar compromissos financeiros básicos, antes mesmo de considerar qualquer aposta. Nesse contexto, qualquer atividade que prometa ganhos rápidos encontra um público naturalmente mais vulnerável, à esperança de resolver problemas financeiros em pouco tempo. E aqui vale fazer uma distinção importante. Vulnerabilidade financeira não significa falta de inteligência. Significa que pessoas submetidas continuamente à pressão econômica tendem a tomar decisões sob estresse, incerteza e urgência. E daí surge uma dúvida. Se deputados afirmam que as bets representam um grave problema social, se órgãos públicos investigam propagandas consideradas abusivas e se especialistas alertam para o risco de vício, superendividamento e publicidade agressiva, e se o próprio governo publica regras cada vez mais rígidas para limitar essas campanhas, por que simplesmente não proíbem tudo? Hoje, as casas de apostas se tornaram uma das grandes fontes de financiamento do futebol brasileiro. Clubes, campeonatos, plataformas de transmissão, criadores de conteúdo e emissoras passaram a depender desse dinheiro para manter contratos, adquirir direitos de transmissão e sustentar estruturas que custam centenas de milhões de reais. Ao mesmo tempo em que o governo endurece as regras sobre publicidade, ele também continua aperfeiçoando o sistema regulatório para combater operadores ilegais e manter o mercado funcionando dentro das novas exigências legais. Essa aparentemente contradição revela que a discussão nunca foi simplesmente ser contra ou a favor das apostas. O problema é muito mais profundo. As casas de apostas não foram feitas para perder dinheiro. Até aqui, a discussão girou em torno do comportamento humano, mas mesmo que uma pessoa consiga controlar completamente as próprias emoções, ela realmente possui boa chance de ganhar apostando a longo prazo? Existe uma ideia de que uma casa de aposta funciona como um intermediário neutro. Ela apenas conectaria pessoas interessadas ali em apostar e lucraria independentemente do resultado. Essa descrição está incompleta. As casas realmente administram risco, mas acima de tudo, estruturam suas cotações para que exista uma vantagem matemática. É justamente essa vantagem que explica por que empresas desse setor conseguem operar durante décadas, pagar contratos bilionários de publicidade, patrocinar clubes de futebol, comprar espaço em praticamente todas as transmissões esportivas e ainda continuar apresentando lucro. Imagine uma partida de futebol e que existam apenas dois resultados possíveis. Imagine que ambos tenham exatamente 50% de probabilidade de acontecer. Se a casa fosse completamente justa, ela pagaria um odd de 2 para qualquer um dos lados. Afinal, quem acertasse receberia o dobro do valor apostado, mas isso praticamente não acontece. Na prática, você encontrará odds como 1,90 de um lado e 1,90 de outro.
Essa diferença parece pequena, afinal a gente está falando aí só de 0,10 a menos. O problema é que essa pequena diferença altera completamente a expectativa matemática da aposta. Ela representa justamente o lucro esperado da empresa. Em outras palavras, a casa não precisa descobrir quem vai vencer uma partida. Ela precisa apenas construir um mercado em que as probabilidades pagas ao apostador sejam ligeiramente inferiores às probabilidades reais do evento. Essa lógica muda completamente a forma de enxergar uma aposta. Ela representa justamente o lucro esperado da empresa. Em outras palavras, a casa não precisa descobrir quem vai vencer uma partida, ela precisa apenas construir um mercado que as probabilidades pagas ao apostador sejam ligeiramente inferiores às probabilidades reais dos eventos. Essa lógica muda completamente a forma de enxergar uma aposta. A maioria das pessoas acredita que está disputando contra a própria casa de aposta. Na realidade, em muitos mercados, ela está disputando contra uma estrutura matemática cuidadosamente ajustada para retirar uma pequena porcentagem de praticamente todas as apostas realizadas. Pode parecer pouco, mas pequenas vantagens estatísticas acumuladas milhões de vezes produzem resultados gigantescos. Mas aí vamos pensar o seguinte: se a publicidade influencia, fatores psicológicos aumentam aí a vulnerabilidade. O Estado regula e arrecada com esse mercado, e a matemática trabalha a favor das empresas. Ainda falta responder a pergunta que motivou todo esse vídeo. Então, de um lado, pessoas dizem que toda a culpa pertence exclusivamente aos influenciadores, às emissoras e às empresas que fazem propaganda. Do outro, pessoas afirmando que toda a responsabilidade pertence exclusivamente ao indivíduo que aposta. E sinceramente, quando você tem um país que não tem educação básica financeira, ou educação de qualidade como um todo, um país em que o CLT não gosta de ser CLT, e junto tudo isso com influencers, emissoras e canais divulgando bet, sim, o freio de mão para nossa tomada de decisão fica completamente danificado, ou seja, o ambiente importa. Mas aí vem uma questão importante. A gente deve ter cuidado com isso e não terceirizar completamente a responsabilidade de quem joga. Afinal, por mais que tenha sido influenciado e a decisão final seja quase tomada ali, não dá para dizer que foi completamente involuntária. A decisão ainda é da pessoa que aposta. Então talvez seja a conclusão mais difícil de aceitar justamente porque ela não oferece um único culpado. É perfeitamente possível afirmar, ao mesmo tempo, que a publicidade influencia comportamentos e que indivíduos continuam responsáveis pelas próprias decisões. Também é possível reconhecer que empresas exploram mecanismos psicológicos conhecidos. Da mesma forma, é possível criticar a atuação de influências e emissoras sem ignorar que o próprio Estado regulamentou esse mercado. As casas de apostas precisam ser proibidas? Olha, eu acredito que não, pois o problema não é tão simples, porque se forem proibidas, provavelmente elas vão continuar aí atuando de forma clandestina. E como eu disse, o governo não vai abrir mão da galinha dos ovos de ouro. Olha, quando eu tava fazendo esse vídeo, eu vi muita gente comentando o exemplo do cigarro. Durante décadas aí, a principal resposta foi tentar reduzir o consumo por meio de informação, restrições de publicidade, advertências obrigatórias nas embalagens, proibição de campanhas direcionadas a determinados públicos aí e campanhas educativas mostrando os riscos do produto. A analogia serve apenas para ilustrar aí uma abordagem regulatória possível, em vez de partir da ideia de que basta proibir completamente uma atividade para eliminar seus efeitos. Alguns defendem reduzir danos por meio da informação clara, limites à publicidade e proteção reforçada para grupos mais vulneráveis. E é claro, a gente não pode isentar completamente quem aposta. Imagine se as casas de aposta começassem a ser tratadas exatamente como cigarro, e mesmo assim uma pessoa ela quisesse apostar. Bom, aí, na minha opinião, a escolha seria 100% dela. E aí, me diz você, se você gostou dessa reflexão, o que você acha desse conteúdo, e me proponha aí se você tem um cenário ideal nos comentários. E se você gostou do conteúdo, eu te peço, curte e compartilha. E se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Um forte abraço e valeu!